Realmente louco o que está acontecendo aqui entre Bruxelas e Tóquio. Porque a União Europeia e o Japão, durante décadas, sobretudo parceiros comerciais, agora formam uma das maiores alianças de segurança e militares. Trata-se de informações classificadas, indústria de defesa conjunta, exercícios militares e uma aliança estratégica totalmente nova, que há alguns anos seria completamente impensável dessa forma. Em julho do ano passado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho, Antônio Costa, foram a Tóquio e assinaram a Aliança de Competitividade entre União Europeia e Japão. Acordo que aparenta focar em política econômica, mas estabelece bases para a integração bem mais profunda. Pois, paralelamente, agora estão em andamento negociações sobre um acordo conjunto de informações de segurança, um diálogo sobre a indústria de defesa e uma cooperação militar cada vez mais intensa. E quando Takeichi assumiu, em outubro de 2025, como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, tudo isso se acelerou ainda mais, pois o próprio Japão está atualmente sob uma pressão geopolítica como poucos outros países do mundo. A oeste, a China que, após as declarações de Takeichi sobre Taiwan, trava uma guerra econômica contra Tóquio ao reter terras raras, limitar viagens e realizar manobras militares. Ao norte, a Rússia intensifica o conflito com as Ilhas Kurilas e aumenta a pressão com a guerra na Ucrânia. Há também os Estados Unidos sob Donald Trump, mais imprevisíveis do que nunca, impondo tarifas punitivas e uma política de alianças errática. Nessa situação, o Japão busca urgentemente um novo pilar estratégico. A União Europeia, antes vista só como parceira comercial, agora se torna uma aliada decisiva. O que ocorre entre Bruxelas e Tóquio? Como uma relação puramente econômica se transformou em poucos meses em uma mega aliança de segurança? Quais são exatamente os conteúdos desse novo acordo e por que ele pode mudar drasticamente o mapa geopolítico a longo prazo? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! As relações entre o Japão e o velho continente foram, por muito tempo, muito superficiais. Abordei esse tema no meu vídeo sobre Alemanha e Japão semanas atrás, então aqui vai um resumo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão focou na reconstrução e na aliança com os Estados Unidos. A Europa, por sua vez, focava em unificar o continente, superar a Guerra Fria e depois criar a União Europeia. Ambos se conheciam e respeitavam, mas a cooperação era principalmente econômica. Isso só começou a mudar gradualmente a partir dos anos 90. Em 1991, a então Comunidade Europeia e o Japão assinaram uma primeira declaração conjunta. A partir daí, iniciou-se um diálogo político regular e, nos anos seguintes, novos acordos foram firmados, especialmente em ciência, pesquisa e proteção de dados. Mas o verdadeiro avanço ainda demorou muito para acontecer. Só em 2013 começaram as negociações oficiais sobre um acordo econômico abrangente. Semelhante ao que ocorre hoje com o Mercosul ou a Índia, as conversas duraram anos e só em fevereiro de 2019 o acordo entrou em vigor. E teve uma influência bastante grande, pois criou de uma só vez a maior zona de livre comércio do mundo na época, com mais de 600 milhões de pessoas e cerca de 30% do PIB global. Assim, mais de 90% das tarifas alfandegárias entre ambos foram eliminadas. De repente, empresas europeias ganharam melhor acesso ao mercado japonês e indústrias japonesas se beneficiaram do mercado único europeu. O acordo ficou especialmente conhecido porque, pela primeira vez, mais de 200 produtos alimentícios europeus passaram a ser incluídos no acordo. 200 europäische Lebensmittelprodukte mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Onde os produtos europeus foram oficialmente protegidos no mercado japonês. E o mesmo, é claro, também valeu para os produtos japoneses. Viajar da Europa ao Japão ficou mais fácil do que nunca, o que já era popular na época, afinal, quem não gostaria de ir ao Japão? É exatamente isso que Holly oferece agora. Por tempo limitado, na campanha Matcha, há grandes prêmios para ganhar. O primeiro lugar ganha, na verdade, uma viagem ao Japão no valor de 5 mil euros, mas os outros prêmios também são incríveis. O segundo lugar leva 2 máquinas de arcade com o jogo Street Fighter no design Holly Matcha, e o terceiro lugar leva 3 Nintendo Switch. Holly está lançando seus próprios sabores de matcha pela primeira vez no mercado. Entre eles, Holly Energy Matcha Misaki com morango, meu favorito pessoal, além do sabor de hidratação Matcha Green Apple Kiwi e o sabor de milkshake Matcha Latte. Participar do sorteio é muito fácil. Cada pedido que contenha pelo menos um produto da campanha Matcha é um bilhete, e você participa automaticamente do sorteio, sendo o período de participação de hoje até 31 de maio. E, aliás, quem ficou de fora dos novos sabores de xarope no mês passado, agora tem mais uma chance aqui. Porque as caixas com 3 xaropes estão disponíveis novamente depois de terem esgotado bem rápido. Então, se você queria comprar na Holly, agora é provavelmente o melhor momento. Usando meu código CleverCamel,
você ganha mais 10% de desconto. Então aproveite agora essa promoção e garanta com cada pedido a chance de ganhar uma incrível viagem ao Japão. Paralelamente, ambos os lados negociaram um segundo acordo, que recebeu bem menos atenção do público, mas que a longo prazo deveria se tornar pelo menos tão importante quanto o chamado Acordo de Parceria Estratégica. Ele criou pela primeira vez um quadro juridicamente vinculativo para a cooperação política, abrangendo Estado de Direito, direitos humanos, gestão de crises e segurança. Também, para que esse acordo pudesse entrar totalmente em vigor, foi necessária a ratificação por todos os Estados-membros da União Europeia. Um processo que no total se estendeu até 1º de janeiro de 2025. Mesmo assim, ele chegou no momento ideal, pois agora cria a base legal para todo o resto. Pois até poucos meses atrás, a situação geopolítica era bem diferente do que é hoje. O Japão continuava a se apoiar quase exclusivamente nos Estados Unidos em termos militares. A Europa, por sua vez, concentrava-se na política externa, em sua própria vizinhança e na OTAN. O Indo-Pacífico foi por muito tempo uma região distante para a União Europeia, que buscava presença econômica, mas assumia pouca responsabilidade em segurança. Mas foi justamente nos últimos meses que essa lógica mudou radicalmente. O motivo para isso está em uma combinação de 3 abalos geopolíticos que atingiram Tóquio e Bruxelas praticamente ao mesmo tempo. Comecemos pelo ponto mais crítico para o Japão, o conflito crescente com a China. Em novembro, a nova primeira-ministra japonesa, Takeichi, fez um discurso no parlamento, no qual ela sinalizou apoio a Taiwan. Um incidente ao qual a China respondeu com dureza inédita. Desde então, ocorre a crise mais grave entre os dois países em décadas. A China emitiu alertas de viagem, suspendeu importações japonesas, restringiu o intercâmbio cultural e agora limita a exportação de terras raras e bens de uso duplo para o Japão. Além disso, cerca de 20 empresas e universidades japonesas foram colocadas em uma lista negra. E agora há grandes manobras militares perto de Taiwan, mais navios chineses próximos às ilhas Senkaku e fortes ataques diplomáticos. O segundo gatilho está em Washington. Trump celebra publicamente uma era dourada com o Japão, mas já impôs tarifas punitivas, questionou as garantias de segurança e abalou a confiança na proteção americana. O Japão vive agora, de forma rápida, o que a Europa já enfrenta há anos. Num dia é aliado importante, no outro vira adversário econômico. Para um país que há décadas depende da segurança dos Estados Unidos, isso é um sinal preocupante. Ao norte permanece a Rússia. O antigo conflito das Ilhas Kurilas ganhou relevância com a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, Moscou ampliou a cooperação com a Coreia do Norte, que frequentemente testa mísseis sobre o Japão. O Japão enfrenta pressão de 3 lados e, neste momento, a confiança nos Estados Unidos, seu principal aliado, está abalada, situação parecida com a da Europa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia alterou a segurança do continente, enquanto a política tarifária de Trump e suas ameaças à Groenlândia abalaram a confiança transatlântica. E a China, que por muito tempo foi tratada pela União Europeia como um parceiro econômico pragmático, agora é oficialmente considerada também um rival sistêmico. Por isso, Bruxelas já está há algum tempo em busca de novos parceiros mais confiáveis e encontra em Tóquio um ator que enfrenta praticamente as mesmas ameaças, compartilha os mesmos valores e se encaixa surpreendentemente bem em seu próprio conceito estratégico. E foi assim que surgiu esse novo mega-acordo. Dessa configuração surgiu o novo mega-acordo. Na 30ª cúpula UE-Japão, ambos os lados concordaram com a chamada Aliança de Competitividade. Ela é o coração do novo relacionamento. O principal objetivo é aprofundar significativamente a cooperação econômica, especialmente nas áreas que são decisivas nessa nova realidade geopolítica. Inclui cadeias de suprimentos de matérias-primas críticas, como lítio, terras raras e materiais para semicondutores, em que ambos buscam reduzir a dependência da China. Há ainda política industrial, inteligência artificial, energia limpa e defesa do comércio baseado em regras. Porém, a aliança de competitividade é só parte do pacote. Igualmente importante é a parceria de segurança e defesa, que estabelece pela primeira vez uma base sólida para a cooperação em segurança. São previstas cooperações em cibersegurança, exercícios conjuntos no Indo-Pacífico, proteção de cabos submarinos críticos e troca ampliada sobre ameaças híbridas e desinformação. Até mesmo no espaço, ambos os lados querem se aproximar ainda mais, e na recente cúpula foi lançado também o chamado Diálogo da Indústria de Defesa. Trata-se de uma integração muito mais estreita entre as indústrias de defesa de ambos os lados, área delicada, mas de grande importância estratégica. Empresas europeias e japonesas deverão, no futuro, poder pesquisar e produzir juntas em áreas como sistemas não tripulados, defesa antimísseis e vigilância marítima. Ambos os lados negociam um acordo inédito para garantir legalmente a troca de dados classificados entre a União Europeia e o Japão.
Isso é extremamente importante, porque sem um acordo desse tipo, muita coisa permanece apenas na teoria. Com ele, a realização de operações conjuntas de reconhecimento, cooperação de inteligência e projetos sensíveis de defesa se tornam realmente possíveis. As negociações para isso estão em andamento, mas um acordo pode ser alcançado já nos próximos meses. Como vocês podem ver, o que está sendo construído entre Bruxelas e Tóquio vai muito além de um simples acordo comercial ampliado. Aqui trata-se da criação de um novo eixo estratégico entre Europa e leste asiático, com responsabilidades claras em tecnologia e segurança. Isso se encaixa no quadro maior que a União Europeia está criando, uma rede de nações industriais democráticas, que vai do Canadá até a Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, e que se entende como um contraponto a potências autoritárias como China e Rússia, assim como aos Estados Unidos, hoje pouco confiáveis. Se Takeichi e von der Leyen continuarem seguindo seus planos, isso pode se tornar uma das alianças mais importantes do século. O que vocês acham? Devemos nos aproximar mais do Japão? O que isso traria no futuro? Comentem abaixo. Se quiserem viajar ao Japão ou provar novos matchas japoneses, confiram a Holly. Aqui também é possível ver o acordo inusitado entre a UE e o Brasil. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!